Graça e paz, irmãos. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Neste momento eu quero trazer uma breve palavra que se encontra no livro de 1 João, primeiro livro de João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 15, que nos traz a seguinte palavra dizendo: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, aqui nós vemos nessa passagem uma ordenança, um chamado determinado por Deus para todo aquele que conhece o bem e conhece o mal. Sabemos, irmãos, que assim como existe o bem, existe o mal. Sabemos que assim como existe coisas boas que nos aproximam de Deus, coisas boas que nos faz ter uma vida mais santificada, purificada, também temos que entender, meus irmãos, que há muitas coisas que nos distancia de Deus. Você veja que aqui no 1 João capítulo 2, que nós lemos, 1 João capítulo 2, versículo 15, começa dizendo da seguinte maneira: eu tomo isso como um alerta, eu tomo isso como um conselho vindo de Deus para mim, para você, para toda a humanidade. Você pode ver que diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O Senhor diz, meus irmãos, que as concupiscências da carne e as concupiscências dos olhos e a soberba desta vida não é de Deus, não pertence a Deus. As concupiscências da carne, aquilo que satisfaz a carne, em outras palavras dizendo, tudo aquilo que te distancia de Deus, tudo aquilo que te tira para longe de Deus, tudo aquilo que faz com que você se enfraqueça espiritualmente, não vem de Deus. Porque o que vem de Deus, para nós, nos edifica. Assim como nós, quando aceitamos palavras boas, assim como nós aceitamos palavras agradáveis, assim como nós preferimos ouvir e aprender coisas boas, isso é para edificação espiritual, para nosso crescimento até mesmo espiritual. Como é, meus irmãos, que poderá cumprir o chamado na vida de uma pessoa? Como é que Deus vai usar, levantar e enviar uma pessoa que sabe que tem o chamado de Deus para pregar, para viajar, para evangelizar,
Como é que vai cumprir um propósito na vida de uma pessoa que está dividida? Você pode ver que o Senhor diz para nós não amar o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O Senhor está claro dizendo que aquele que ama as coisas ruins, a soberba deste mundo, a avareza deste mundo, as concupiscências que o mundo oferece, as vaidades, o mundanismo, o carnanismo, as pessoas que amam e desejam as coisas mundanas, não tem como o amor de Deus estar no coração deles. Porque o coração desta pessoa está dominado e voltado com as coisas do mundo. Para que um coração, uma vida, um servo seja cheio do Espírito Santo, ele seja agraciado por Deus, usado por Deus, ele tem que se afastar de tudo aquilo que ele sabe e entende que distancia ele de Deus. Logo que um servo ele entende que há coisas no mundo que faz com que ele se distancie de Deus, logo ele tem que sair, logo ele tem que se desviar do pecado, se desviar das concupiscências. Vejamos, irmãos, que Jó ele era um homem muito bem sucedido, era um homem rico, era um homem abençoado, próspero, tinha filhos maravilhosos, casa abençoada, fazenda, muitos gados, muitos empregados ao seu serviço. Só que Jó não servia a Deus por causa disso. Jó não servia a Deus, irmãos, por causa da riqueza que ele tinha. Jó não servia a Deus por ser considerado o homem mais rico da cidade de Urs. Jó não servia a Deus por Deus ter... Sabe aquele dinheiro do servo GTS que está preso? A gente tem que ter compromisso com Deus. Sabemos que as qualidades de Jó demonstram isso. Jó não estava com seus olhos e o seu coração focado com as coisas mundanas. Jó não amava o mundo, e nem no que no mundo há. Ele tinha tudo nas mãos dele, mas estava na mão dele, não no coração dele. Estava para ele usufruir daquilo que Deus deu. Deus deu tudo o que ele precisava, nada lhe faltava. Mas Jó era o quê? 5 qualidades muito importantes da vida de Jó. Jó ele era íntegro a Deus. Jó ele era fiel a Deus. Jó era justo. Jó era reto nos seus negócios. Jó, ele se desviava do mal. Você veja aí que aí tá os 5 itens muito importantes que um servo de Deus, que entende que Deus tem um chamado na vida dele, ele deve se refletir. Que logo que ele se afasta do mundo, quando eu falo do mundo, irmãos, como a palavra está falando aqui, nem o que no mundo há. O que há no mundo? O que alguém ama as coisas do mundo? Que o amor de Deus não possa estar naquilo. O que é as concupiscências da carne? O que é a concupiscência dos olhos, a soberba desta vida? As coisas carnais, prostituição, drogas, roubo, adultério, fornicação, pedofilia. Isso tudo não é de Deus, isso não agrada a Deus. Isso, logo que a pessoa é enganada por isso, logo que a pessoa é elevada a praticar tais pecados que o mundo lhe oferece,
logo o Espírito Santo sai do coração desta pessoa. Logo, porque o Espírito Santo ele é limpo. O Espírito Santo, ele é bom. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador, o nosso ajudador e nosso intercessor. Logo que um servo, ele demonstra amar mais as coisas do mundo, ele rejeita o pai e também o filho. E logo que ele rejeita o filho, o Espírito Santo sai deste coração. Isso eu tomo como um grande risco, um grande perigo na vida do homem, na vida da mulher. Logo que a pessoa não dá ouvido às coisas de Deus, logo que a pessoa desacredita das coisas de Deus, onde começa a entrar na mente dessa pessoa pensamentos soberbos, obstinências, começa a entrar a avareza, um coração presunçoso nas coisas mundanas, nas vaidades, nas coisas carnais. Logo você entende, conhece uma pessoa quando ela não tem mais o Espírito Santo de Deus na vida dela, até mesmo pelo que ela fala. As palavras dessa pessoa são palavras ignorantes. Essa pessoa não tem amor no coração dela. É uma pessoa que qualquer coisinha ela se ira, se revolta. É uma pessoa que só pensa em vingança, só pensa em desistir. Sabemos que aquele que é cheio do Espírito Santo, irmãos, ele, como dizia Paulo, aprendi-me a contentar-me com o que tenho. Aprendi a ter fome, a passar necessidade, mas em tudo isso sou mais do que vencedor naquele que me fortalece. Lembrando que o Senhor disse a Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque a minha graça e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então não digas eu estou fraco, porque quando você está fraco, parece que o Senhor não está ouvindo a tua oração, diante daquela prova, diante daquela luta. É onde o Senhor está mais perto de você, ouvindo e atendendo o teu clamor. Não prefira as coisas do mundo, porque aquele que faz a vontade do mundo, aquele que cumpre os desejos do mundo, aquele que fortalece a sua carne com as coisas mundanas, se adulterando, traindo, fornicando, mentindo, enganando, roubando, adulterando e se prostituindo, certamente, com toda certeza, que o Espírito Santo de Deus não faz mais morada nesse templo. Com toda certeza que o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não faz morada num coração contaminado. Nós vemos na carta de Eclesiastes, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7, se eu não me engano, é dos 5 adiante, até o 10. Diz que em todo tempo sejam alvas, limpas, as vossas vestes como neve, brancas como neve, e que não falte o óleo sobre a vossa cabeça. Tudo, irmãos, que há no mundo passa, como nós lemos no versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Os desejos carnais, o que o mundo oferece, é passageiro, é coisa momentânea, é coisa de segundos, é coisa distante. Os vícios, desejos, vaidades, dinheiro, riqueza. O Senhor diz na palavra dele que
não devemos ajuntar tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas devemos ajuntar tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome. O Senhor diz que aqueles que confiam nele serão bem-aventurados. O Senhor diz também lá em Isaías, capítulo 64, versículo 4, que o Senhor trabalha, o Senhor peleja todos aqueles que esperam nele. Quando você espera em Deus, logo que você foca a sua esperança em esperar em Deus, acreditar em Deus, firme, não se importando com as circunstâncias desta vida, logo o Senhor peleja por você e te ajuda. Só que para Deus poder cumprir promessas em nossas vidas, o qual sabemos que nós temos, nós também temos que fazer a nossa parte. Nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que se dedicar, orar, clamar, buscar todos os dias o revestimento de Deus. Como o Senhor diz lá em Efésios capítulo 6:10, revesti-vos de toda a armadura de Deus. No demais, nós devemos então buscar o revestimento. E ali o Senhor diz que a nossa luta, a nossa peleja nessa terra, não é contra o irmão, não é contra a irmã. Você está lutando contra o teu pastor, perseguindo, caluniando, difamando, falando mal. Isso não é de Deus, não vai adiantar nada, não vai te levar a nada, vai te levar à ruína. Logo que uma pessoa dá lado ao espírito da perseguição, logo que uma pessoa se deixa levar pelo espírito da difamação, da calúnia, da ira, da injúria, o coração dessa pessoa já não está mais com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é amor. O Espírito Santo de Deus ele é compassivo, ele é compreensivo, ele é bondoso, amoroso, ele é bom. O Espírito Santo de Deus não habita no coração má de uma pessoa que fala mal do seu próximo, de uma pessoa que calunia seu irmão, que arma laços contra seu irmão, de uma pessoa que persegue a igreja do Senhor, de uma pessoa fofoqueira, mentirosa, enganadora, pessoa fraudulenta. O Espírito Santo de Deus não habita no coração desse. Para Deus cumprir o chamado na tua vida, é necessário cumprir requisitos. O requisito mais importante que nós temos que cumprir é se afastar das concupiscências da carne. Se afastar da soberba, se afastar do adultério, da prostituição, da fornicação, se afastar da mentira, porque isto não provém de Deus. Isso, em vez de te ajudar espiritualmente, isso, em vez de te levantar, vai te derrubar. Quanto mais a pessoa dá lado para as concupiscências carnais, mais longe ela fica de Deus. Deus não quer o servo dele dividido. O Senhor mesmo diz, não tem como amar a dois senhores. Não tem como você servir a dois deuses. Ou você serve o mundo ou você serve a Deus. Se for para você servir a Deus, se distancie das coisas mundanas. Se distancie, se afaste deste pecado que está diante dos seus olhos. Se distancie, se afaste desses vícios que, em vez de trazer edificação para a tua vida, está te levando à ruína, está te levando ao prejuízo, ao poço, ao buraco.
Se distancie desses pecados carnais. Distancie. Olha, vigia onde você coloca a tua mão. Vigia onde você olha. Vigia com os desejos do seu coração, com os pensamentos que tem na sua mente. Pensamentos cruéis, desejos avarentos, desejos incrédulos, olhares cobiçosos. Será que não tem pisado em terras contaminadas, irmão? Olha o que tem entrado no teu ouvido. Olha lá o que você tem guardado no coração. Que muitas das vezes dá mais crédito às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Dá mais valor às coisas mundanas do que às coisas de Deus. O Senhor não te chamou para a imundícia. O Senhor nos chamou para a edificação. E todo aquele que é chamado de Deus vence o mundo. O Senhor diz no 1 João também, capítulo 5, 4, porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E sabe o que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Logo que uma pessoa tem fé em Jesus, crê em Jesus, confia em Jesus, sabe que Jesus ama a vida dele e tem poder para mudar a vida dele, logo ele entende que ele tem e deve se afastar das coisas mundanas, de tudo quanto o mundo atrai, para tentar distanciá-lo da presença de Deus. A pessoa, irmãos, quando começa a perder o Espírito Santo de Deus na vida dela, é muito fácil você perceber. Essa pessoa começa a ficar uma pessoa avarenta, presunçosa, preguiçosa com as coisas de Deus, pessoa enganadora, mentirosa, uma pessoa difamadora, é uma pessoa que não quer mais fazer a obra de Deus. A pessoa começa a perder o temor do Espírito Santo. Essa pessoa acaba não tendo mais compromisso com Deus, em nada. Chega tarde na igreja. Além de chegar tarde, essa pessoa já não tem mais nem temor de dobrar o joelho e pedir perdão dos pecados. Essa pessoa chega e sempre tem coisas para fazer na igreja. Essa pessoa está com falta de sabedoria. Porque logo que uma pessoa é entendida pelo Espírito Santo, direcionada pelo Espírito Santo, ela é uma pessoa inteligente. Ela é uma pessoa que entende as coisas de Deus e sabe separar a obra do Senhor. Ela é uma pessoa que, se ela entende que tem coisas para ela concluir na igreja, antes de começar a orar, a pessoa logo vai chegar cedo. Vai chegar cedo, vai resolver o mais rápido possível, porque essa pessoa deseja orar, deseja sentir a graça de Deus. E sabemos que a oração, que através da nossa oração a Deus, é que Deus nos responde, é que Deus nos atende, é que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. E logo que uma pessoa perde esse temor, esse desejo de orar, de buscar a Deus, a pessoa já começa a ficar fraca na fé, desanimada, onde a pessoa acaba perdendo aquele ânimo, aquele desejo, até mesmo de vir para a igreja. A pessoa começa a colocar obstáculos, barreiras. A pessoa mesmo cria obstáculos e barreiras para não chegar mais cedo na igreja, para não ir na igreja. Logo a pessoa começa a distanciar das coisas de Deus, dando ouvido às coisas mundanas. Irmãos, eu digo para vocês que às vezes tem pessoa desviada que estão no altar. Pessoas que no altar é uma coisa,
No altar é uma coisa e no banco é outra, na rua é outra, no trabalho é outra. Pessoas que no altar, quando pegam o microfone, acham que o microfone é um revólver. Acham que o microfone é um revólver. Procura este momento que a pessoa pega ali o microfone e começa a falar mal. Começa a jogar indireta. Começa a querer dar uma de santo, uma de santa. Mas essa pessoa, quando está na igreja, essa pessoa, o olhar dos demais, não dá para ver que essa pessoa é aquilo que fala ou que prega. Pelas condutas dessa pessoa. Essa pessoa não tem mais aquela conduta, aquela ética cristã, que é uma pessoa que ora, que vigia. Não estou falando de vigiar somente na igreja, na rua também, em qualquer lugar. É uma pessoa que passa horas na frente de um Facebook, na frente do WhatsApp, falando mal dos outros, perseguindo seus irmãos, batendo papinho em salas de igreja. Enquanto os outros irmãos estão orando, estão lá atrás orando, conversando, nas salinhas conversando. Aí quando as portas começam a se fechar, quando as coisas começam a apertar, aí essa pessoa começa a dobrar o joelho. Como se Deus fosse algo na vida dela, na vida dele, que somente quando eu precisar eu vou buscar Deus. Não é assim que funciona, irmãos. O Senhor diz em todo o tempo: orai e vigiai. O nosso inimigo, Satanás, ele não tira descanso, não. Ele não para, não. Em todo o tempo ele está tirando vidas, ceifando almas. E quantos que estão se acovardando, se intimidando, dando mais ouvido às coisas mundanas, às oferendas mundanas, as coisas com consciências dos olhos, as coisas avarentas, estão distanciando de Deus. O altar não é lugar para ficar falando mal, ficar dando indireta. O lugar do altar é para pregar a palavra de Deus. A pessoa, meus irmãos, que logo que toma o microfone, um altar de Deus que é santo, e começa a jogar indireta de coisas que não tem prova, de coisas que a pessoa ouviu palavras do vento, palavras enganadoras, ou que a pessoa acha de alguém. Logo, uma pessoa dessa já não sabe mais nem pregar. Porque quem ama a palavra de Deus, irmão, ele não vê a hora de subir no altar para pregar, porque ele prega o amor. Ele prega o que Deus manda. Ele prega a palavra. Homem de Deus, mulher de Deus, irmão. Ele não fala por trás, ele não fala pelas costas, não. Ele não fica perseguindo, não fica caluniando, não fica difamando, não. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus, é homem de Deus e mulher de Deus, ele chama você e conversa no particular. A pessoa, quando tem o temor de Deus, ela até é compreensiva. Ela é compreensiva, ela entende que conforme o que ela fala no altar, há pessoas que podem odiar ela por falar coisas que não sabe, querer falar coisas que não vive, querer se comportar de maneira que não vive, pede para a igreja orar, mas não ora. A pessoa pede para todo mundo orar, mas essa pessoa não ora. Pede para todo mundo vigiar, mas essa pessoa não vigia. Pessoa que só vem preparada como obreiro, com os vestes de aparência de obreiro, de obreira. Quando ele tem alguma coisa para fazer na igreja, quando não tem, ele vem como mundano. Quando a pessoa não vai fazer a primeira parte, ou não vai pregar, ou não vai cantar alguma coisa assim na igreja, a pessoa vem parecendo mundano. Camiseta mundana, tenisão mundano, roupa mundana.
Misericórdia, uma pessoa dessa já perdeu o temor do Espírito Santo, irmão. Uma pessoa dessa se acha superior aos demais. Uma pessoa dessa se acha, meus irmãos, como Saul, insubstituível. Sabemos que aqueles que são escolhidos de Deus também são rejeitados. Assim como Saul foi. Saul foi escolhido de Deus para reinar. Mas devido à concupiscência dos seus olhos e à soberba do coração dele, o Senhor falou para Samuel: eis que rejeitei. Não chore por ele, não tema por ele. Eu o rejeitei. Não quero mais ele. Sabemos que o Senhor é amor, mas é ira também, irmãos. Não devemos brincar com as coisas de Deus. Não devemos levar as coisas de Deus à brincadeira. Você acha que o Senhor não está vendo você no teu particular? Você acha que o Senhor não está vendo você na rua, no teu trabalho, naquela rodinha de amigos, fazendo piada, fofocando, mentindo? Você acha que o Senhor não está vendo você armando laço para querer derrubar o teu irmão, a tua irmã? O Senhor está de olho em tudo isso, irmão. Porque dos olhos de Deus nada escapa. Você que está subindo no altar de adultério, fornicando, se prostituindo, fica mexendo no WhatsApp, no Facebook dentro da igreja. Tempo para orar não tem. Tempo para pregar não tem. Tempo para vir mais cedo na igreja não tem. Mas tempo para o Facebook tem. Tempo para ficar falando mal dos outros tem. O Senhor está de olho em você, que está amando mais as coisas do mundo do que a Deus. Se continuar desse jeito, vai ficar aqui, vai para o inferno. Jesus diz da palavra dele: eis que vem buscar um povo lavado e remido. O que significa lavado? Um povo lavado, limpado, purificado, lavado das coisas deste mundo. Um povo que se distancia das concupiscências carnais. Um povo que teme a Deus, não somente de aparência. Um povo que teme a Deus, respeita a Deus, obedece a Deus, tem um desejo genuíno de estar na presença de Deus. Esses que são limpos de mão, que não se contaminam as suas vestes, onde não tem as suas vestes manchadas com os pecados carnais, esses serão salvos. Que garantiram o seu galardão e não deixaram com que nada viesse roubar a sua coroa. O Senhor mesmo diz: vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigieis para que ninguém roube a vossa coroa. O Senhor diz que o mundo gesto, você está tirando aí férias. Enquanto você aí está achando que você tem que descansar da obra de Deus, parar de pregar, parar de evangelizar, porque está muito cansado, muito cansada. O inimigo está destruindo casamentos, ceifando jovens, ceifando vidas. Enquanto você, crente, está se acovardando, dando mais lado ao mundanismo, à vaidade, às concupiscências da carne, o diabo está destruindo vidas. O Senhor não quer crente covarde, o Senhor não quer soldado covarde. Os covardes que voltem para trás. O Senhor quer homens e mulheres com compromisso com Ele. Como é que você quer que o Senhor te responda alguma coisa? Como é que você quer que Deus te dê alguma coisa ou faça alguma coisa por você? Se você perdeu o temor do Espírito Santo e não tem mais compromisso com Deus. Logo que você não tem mais compromisso com Deus e prefere as coisas mundanas, as coisas do mundo, logo que você faz isso, o amor de Deus não está em você. O amor de Deus não está na tua vida. Logo que você não tem mais compromisso com Deus, Deus não tem mais compromisso com você não. Porque o Senhor diz: eu tenho compromisso com aqueles que têm compromisso comigo. Sai desse conformismo. Sai deste mundo enganador. Deixa o adultério, deixa a fornicação, deixa a prostituição. Pare de ficar enganando, roubando, perseguindo, difamando, caluniando. Pare enquanto há tempo. Você sabe
Se Jesus voltar hoje, agora, como está a tua vida com Deus? Se Jesus voltar agora, como está a tua vida com Deus? Reflita nisso. Reflita. Tem uns que lê a palavra, mas não entende a palavra. Leia a palavra, entenda a palavra, medite na palavra e cresça por dentro da palavra. Deus tem chamado, irmão. Deus tem obra. Mas nós temos que fazer a nossa parte. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não. A nossa luta é contra Satanás, os príncipes das trevas, o inimigo deste século. A nossa luta é contra Satanás. Você lutar contra o teu irmão, você está perdendo teu tempo, invejando ele, caluniando ele, difamando ele. Você está perdendo teu tempo. Para com isso, cria vergonha na cara. Vá se converter. Aceita Jesus de novo. Tem que nascer de novo. Seu coração tem que estar limpo, purificado pelo sangue de Jesus. Reflita nisso. Se Jesus viesse agora, como está a tua vida com Deus? Você está amando mais as coisas do mundo ou as coisas de Deus? Está aceitando mais as coisas de Deus ou as coisas que o mundo oferece? Sabemos que o caminho do mundo é a perdição. O caminho do mundo leva à condenação. O Senhor diz: eis que não temos aqui cidade permanente, mas aguardamos a futura. Se você confia, acredita que Jesus está voltando e que a nova Jerusalém está próxima, dê mais crédito à palavra de Deus. Foque mais nas coisas de Deus. Dê mais criatividade na obra do Senhor. Se esforce, se dedique, seja uma bênção. Seja uma bênção, seja a diferença. Pare de ficar olhando para o que está acontecendo à tua volta. Olhe para Deus, tenha compromisso com Deus. O que você é no altar, o que você fala no altar, seja no meio da igreja. Tenha comportamento cristão. Tenha uma conduta de um servo de Deus, que respeita e ama o seu próximo, que tem caridade, que tem amor. Paulo diz que aos coríntios que de nada adianta a pessoa falar a língua dos anjos, profecia, louvar, pregar bem, ora bem, mas a pessoa não tem caridade, não tem amor com o próximo. É uma pessoa difamadora. É uma pessoa que onde tem fofoca ela está no meio. Onde tem mentira ela está envolvida no meio. É uma pessoa que onde tem caluniadores ela está lá no meio. Sai do meio deste grupo de caluniadores, difamadores, vão se converter. Jesus está voltando, não leve as coisas de Deus à brincadeira. O Senhor diz na palavra dele, em 1º ou 2º a Pedro, se eu não estou enganado, que em uma casa há vários tipos de vaso. Em uma casa, há vários tipos de vaso em uma casa. Em uma casa tem vários de barro. Em uma casa tem vasos de madeira. Em uma casa há vários tipos de vaso. Em uma casa tem vaso para honra. Em uma casa tem vaso para desonra. Em uma casa tem vaso de qualquer tipo. Perdão, irmãos, é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, que diz que em uma casa há vários tipos de vaso. E é verdade. Você pode ver que no meio da igreja tem vários tipos de pessoas. Pessoas que, só que, aqueles de ouro, né, aqueles de prata, que só querem ficar se aparecendo, se vangloriando, se achando, humilhando o próximo.
Tem o vaso de barro. O vaso de barro, ele é humilde. Ele é focado nas coisas de Deus. Ele tem compromisso com Deus. Nós vemos que essa carta que foi enviada a Timóteo, por Paulo, capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó. Já vou encerrar. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Medita nisso, irmãos. Jesus está voltando e isso não é brincadeira. Se convertemos em Cristo para que venhamos ter uma vida santificada, preparada, para que venhamos herdar o reino dos céus. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Eu quero deixar agora um minutinho de oração. Deus, abençoa essa pessoa, esse irmão, essa irmã, aonde estiver agora. Abençoando o lar, a família, trabalhando na mente, no coração, concedendo bênçãos e vitória para o lar e para a família, hoje e sempre, dando saúde e livramento em nome de Jesus.